Olá, turma. Vamos iniciar agora a correção da última atividade entregue a vocês, que foi sobre o fim da República Oligárquica no Brasil. Foi pedido que vocês lessem o caderno de apoio à aprendizagem e também o capítulo do livro, na página 100 a 106. E ainda teve também um vídeo que acompanhou para que vocês pudessem se subsidiar para fazer essa correção. Então vamos lá. Que acontecimentos ocorreram para a Revolução de 30 acontecer? Uma breve explicação. Uma das razões foi a perda de prestígio e força política das oligarquias estaduais que comandavam a política conhecida como café com leite, que é aquela política adotada pelas oligarquias de São Paulo e Minas. Isso ocorreu devido a disputas internas entre essas oligarquias, a crise que abateu o país, principalmente no setor cafeeiro, que causou e após a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 29. Além disso, outras oligarquias estaduais, como a do Rio Grande, a rio-grandense, Rio Grande do Sul, a fluminense, que no caso do Rio de Janeiro, e a paraibana, estavam insatisfeitas com aquela política do café com leite, e isso, na busca de maior participação na política nacional, aderiram à chapa derrotada, que era encabeçada por Getúlio Vargas e João Pessoa, fazendo assim a revolução que depois o presidente Washington Luiz não deu posse ao candidato eleito, que foi Júlio Prestes. Na segunda questão, pede para a gente falar um pouco sobre quem foi João Pessoa e por que ele é importante para a tomada do poder. Bem, aí eu peguei aqui até uma fonte que eu deixei para vocês perceberem, caso queira conferir. Peguei na Wikipédia um pouco da biografia de João Pessoa. O nome dele completo é João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Ele nasceu em Umbuzeiro em 24 de janeiro de 1878 e morreu em Recife em 26 de julho de 30. Foi advogado e político brasileiro. Era sobrinho do ex-presidente Epitácio Pessoa, que foi presidente de 19 até 22. Ele foi auditor-geral da Marinha, foi ministro da Junta de Justiça Militar, ministro do Superior Tribunal Militar e presidente da Paraíba entre os anos 28 e 30. Na época, o governador dos estados eram chamados de presidente do estado. Foi candidato em 30 a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, mas perderam para a chapa governista, que era encabeçada por Júlio Prestes. Então, isso aí é um pouco da biografia de João Pessoa. A importância dele para a tomada do poder vem do seu assassinato na Confeitaria Glória, na Rua Nova, em Recife, por João Dantas, enquanto ainda era governador. É considerado uma das causas da Revolução de 30, que depois o presidente Washington Luiz levou ao poder Getúlio Vargas. Bem, os conspiradores, no caso, os revolucionários de 30, atribuíram esse assassinato de João Pessoa como se fosse um crime político, embora alguns historiadores tenham descoberto que o crime não foi nada político, e sim um crime passional. Mas na política fizeram-se uso desse assassinato, e isso conclamou as oligarquias paraibanas e outras do Nordeste a apoiar a chapa de Getúlio Vargas, que tinha sido derrotada, promovendo assim a Revolução de 30. Bem, tem mais uma questão, que é o significado de uma das correntes políticas que atuaram durante o governo Vargas, que é a ANL, que significa Aliança Nacional Libertadora. Havia um choque de ideias entre essa corrente e a corrente AIB, Ação Integralista Brasileira, dentro do cenário político nacional daquele momento. Pede-se aqui também para se falar um pouco sobre o Plano Cohen e qual a importância. Novamente, foi fruto de uma pesquisa para se achar uma resposta mais atualizada. O Plano Cohen foi um documento forjado por militares brasileiros com a intenção de instaurar a ditadura do Estado Novo em novembro de 37. Uma das maiores falsificações da história brasileira e um exemplo eloquente da intersecção entre o antissemitismo e o anticomunismo no país.
Ele foi fraudulentamente atribuído à Internacional Comunista, que pretensamente buscaria derrubar o governo por meio de greves, do incêndio de prédios públicos e de manifestações populares que terminariam em saques, depredações e no assassinato de autoridades. Como parte da farsa, ele foi descoberto, perceba, descoberto entre aspas, pelas Forças Armadas, permitiu rotular como comunistas e derrotar os que opunham ao governo e, enfim, foi utilizado para legitimar o golpe de Estado que implantou o Estado Novo. Bem, isso aqui durante o governo Vargas, já no final do seu mandato constitucional, que começou em 34 e teria que terminar em 38, por volta do ano 1937, dentro de um cenário político em que forças da ANL e AIB disputavam o poder político no país, teria que ocorrer a eleição em 38. Aí achava-se na época o governo Vargas que os comunistas, né, da ANL poderiam assumir o poder e para evitar que isso acontecesse, eles criaram, né, fraudulentamente um plano chamado Plano Cohen e atribuíram a esse plano como se fosse um plano montado pelos comunistas que pretendiam, né, provocar o caos no país até a derrubada do poder e assassinato de autoridades. Então, esse documento foi um documento forjado por militares apoiadores de Vargas e, como parte da farsa, eles próprios, Forças Armadas Militares, descobriram, entre aspas, esse documento que permitiu rotular como comunista todos aqueles que se opunham a Vargas e, enfim, esse plano foi utilizado para legitimar o Estado Novo, que foi a ditadura implantada por Vargas. Ele fechou o Congresso, cancelou as eleições previstas para 38 e iniciou a terceira fase do seu governo, que foi até o ano de 1945. Bem, temos aqui dois textos interessantes para a gente entender aquele momento conturbado. O trecho 1 é um manifesto escrito pelo presidente da República da época, o Washington Luiz, em 9 de outubro de 30. Diz o seguinte: venho dar conta à nação da situação do país. Foi com a mais dolorosa surpresa e o mais vivo sentimento de indignação e repulsa que todo o Brasil viu irromper nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, sanguinário movimento subversivo que ali se desenrola. Tranquilize-se, pois, a nação. O governo cumprirá seu dever. Forte pelo direito e pelos meios de ação de que dispõe, levará de vencida inflexivelmente na defesa da Constituição os inimigos da pátria. Eles não venceram com a opinião manifestada nas urnas, não vencerão agora pelas armas. Aí o segundo trecho do texto já é um telegrama do general Tasso Fragoso a Getúlio Vargas em 24 de outubro de 30. Olha o que diz o telegrama. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, com a cooperação da massa popular, as classes armadas realizaram hoje, sem efusão de sangue, a mudança da alta administração do país, do patriótico intuito de pôr um paradeiro à chacina que ameaçava degradar a família brasileira. A junta provisória apela para que todos os brasileiros suspendam imediatamente quaisquer hostilidades. Bem, aí temos alguns questionamentos. O primeiro, os dois documentos apresentam a mesma visão sobre a Revolução de 30, uma justificativa, e pede uma justificativa. Não apresenta. Os documentos não apresentam a mesma visão sobre a Revolução de 30. O primeiro texto denuncia o movimento de 30 como sanguinário, criminoso, selvagem e arquitetado sem justificativas e no anonimato, que é o trecho, que é o documento escrito, manifesto do presidente. O segundo, ao contrário, declara que a ação militar, que depois do governo de Washington Luiz teve um caráter patriótico, com apoio popular e sem derramamento de sangue, a transferência do poder para o novo governo. Perceba aí que os dois documentos têm visão diferente sobre o mesmo fato, que foi a chamada Revolução de 30. Com qual intenção cada documento teria sido redigido?
No primeiro documento, a intenção do autor, o presidente Washington Luiz, é obter o apoio popular para o seu governo, procurando criar um sentimento geral de oposição ao movimento revolucionário de 30. No segundo, que é o telegrama do general Fragoso para Getúlio Vargas, a intenção é comunicar a Getúlio Vargas da vitória do movimento e elevar o prestígio dos militares diante do futuro presidente. Fica claro isso aí nos dois documentos. O terceiro questionamento, uma frase, entre aspas, atribuída ao presidente. Eles não venceram com a opinião manifestada nas urnas, não vencerão agora pelas armas. Dizia aqui no seu trecho do manifesto o presidente Washington Luiz. A pergunta é: os acontecimentos confirmaram essa previsão de Washington Luiz? Por quê? Não confirmaram, pois o movimento de 30 foi vitorioso e o presidente Washington Luiz foi deposto pelos militares. Ok? Bem, vamos seguir aqui. Aí temos agora algumas questões de múltipla escolha chamada. Está entre aspas a frase, que diz o seguinte: façamos a revolução antes que o povo a faça. Essa frase é atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrade. Deixa entrever a ideologia política da Revolução de 30 promovida pelos interesses de quem, está aqui na letra B, das oligarquias dissidentes, ou seja, as oligarquias que não apoiaram mais o governo, aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado. O tenentismo era um movimento que aconteceu durante a Primeira República, em que alguns tenentes, dentre eles o mais destacado foi Luiz Carlos Prestes, questionava aquela forma de governo e buscava reformar o Estado. Esse movimento apoiou também a Revolução de 30 junto com as oligarquias dissidentes. Entre as características da nova ordem política brasileira implantada com o Estado Novo estava: o Estado Novo é o nome que se dá à terceira fase do governo de Getúlio Vargas, implantada após o fraudulento Plano Cohen. Então, entre as características estava a participação do Estado na economia para assegurar a industrialização no contexto internacional, caracterizado pela ascensão de regimes fortes. Regimes fortes são chamados regimes ditatoriais, que estavam naquele momento tendo ascensão na Europa, e aí os mais destacados é o fascismo e o nazismo. O fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. E para finalizar, o modelo político predominante no cenário brasileiro na maior parte do período, que vai desde a queda do Estado Novo até a instalação dos governos militares, conhecido como populismo. Todos aqueles governos que buscavam apoio diretamente com o povo, e muitas vezes desconsiderando as regras da política, eram chamados de populistas. E Getúlio Vargas se enquadra nisso. Ok? Bons estudos e até a próxima.